Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Carol Chacon e hoje eu tô gravando aqui de um cenário novo, que é o quarto do meu filho, porque hoje eu vou trazer o assunto sobre escola, childcare, como é que tem sido, como funciona aqui e qual tem sido a nossa experiência, né? Então, assim, a gente tá aqui na Austrália agora, tá fazendo 2 meses e uma preocupação muito grande que a gente tinha era como que seria a adaptação do Juliano na escola, todo esse processo de entrar numa nova escola e tudo mais. Então, como é que funciona aqui o sistema da educação, né, para as crianças pequenas? Existem child cares, né, que é a creche, que eles chamam de long day care em geral, que são as creches que são semelhantes à creche que ele estudava no Brasil, que começa de manhã cedo, no caso aquele tá aqui começa a funcionar às 7h30 e vai até às 5h30. Não necessariamente você precisa deixar a criança esse período todo, né? Mas ela fica aberta esse período, que é o horário dos pais trabalharem, e tem as refeições incluídas, né? São 4 refeições incluídas. Existe a opção já para a idade dele, como ele já está com 4 anos, ele poderia ir para o preschool, que aqui existem algumas preschools privadas, né, particulares, e existem os KIUs, que é KU. Eu vou deixar os links aqui embaixo também com os sites e tudo mais para vocês poderem ver. Os KIUs são pré-escolas que, pelo que eu entendo, são subsidiadas pelo governo. Então, o custo da preschool ele é mais baixo, tá? E depois, no ano que a criança completa 5 anos, a criança já pode ir para a escola pública. Então, o Juliano completa 5 anos em 27 de junho de 2021, no ano que vem. Então, é o ano que provavelmente ele vai para a escola pública. Provavelmente por quê? Porque eu posso levar ele para a escola mesmo, pública, até o ano que ele completa 6. Então, ele pode ir até 2022, eu não posso passar disso. Então, é obrigatório que até 2022 ele esteja na escola, que é o ano que ele completa 6. Então, a gente tem algumas possibilidades, né? Ele pode ficar esse ano no Child Care e ano que vem ir para a escola pública, ou ano que vem ir para esse preschool, que é o KIU. Como é que funcionam as cobranças, né? Então, assim, é bem caro, tá? Então, o valor da pré-escola, né, e do Child Care, ele é bem caro. Do Child Care que a gente atualmente está pagando para ele, a gente paga $115 por dia. A cobrança é feita por dia. Então, como eu não estou trabalhando, eu optei por deixar ele 3 dias na escola, porque eu achei que 2 seria muito pouco, ele passaria muito pouco tempo na escola e assim, da forma como a gente pensou, a gente acreditava que ia dificultar a adaptação dele. Então, a gente optou por deixar 3 dias. Eu não deixei todos os dias porque eu ainda não tô trabalhando. Então, provavelmente, se eu estiver trabalhando, isso ainda vai demorar, né? Que isso é outra história, né? Outro processo. Aí ele vai ficar todos os dias na escola. Então, a gente paga $115 por dia. Então, são 3 vezes 5, ou 4 semanas, né? São 12 dias, mais ou menos, por mês, vezes 115. Então, assim, é salgadinho. Não é barato. O KIU, que é o preschool, varia as taxas aí entre $50 a $60 por dia, já é bem mais barato. E no preschool, as crianças levam o seu lanchinho e o horário é um horário reduzido. Normalmente os KIUs funcionam de 8h30 às 3h30. Então, e o almoço, né, o lunch, quem leva são as próprias crianças. Então, a criança vai levar a sua merendeirinha de casa com a refeição que você vai preparar, né, no caso. Assim como vai acontecer na escola pública. A escola pública, ela realmente, assim, ela não tem custo, mas espera-se que os pais doem para a escola. Então, assim, todos os pais, em geral, doam para a escola. E muitas vezes também tem que doar tempo, né? Então você vai ajudar na cantina, uma vez, num determinado período de tempo você vai ajudar na cantina. Quem quiser dar alguma aula também para as crianças, como voluntário, tem alguma habilidade específica, pode dar aula para as crianças. Existem programas de inclusão dos pais dentro da escola pública, o que a gente acha, assim, bem interessante. Então, a gente ainda não tem certeza se o Juliano já vai para a escola pública no ano que vem, porque a gente vai depender da adaptação dele e tudo mais. Então, assim, como que tem sido isso, né?
Então esse tem sido realmente um desafio pra gente, assim. O primeiro dia que ele foi pra escola, eu postei lá no Instagram eu acabo colocando coisa com, né, mais ao vivo, vamos dizer assim, né? Mas o dia a dia, se vocês não seguem lá, então aproveita, eu vou deixar aqui também, vocês aproveitem e vão lá seguir no Instagram para poder acompanhar isso, acompanhar a gente mais de pertinho. Porque o primeiro dia foi ótimo, assim, o primeiro dia foi lindo, ele saiu da escola muito feliz e rindo e contando tudo e tudo mais. Aí, isso foi uma quarta-feira. Aí passou quinta, sexta, sábado, domingo sem escola, segunda-feira foi pra escola, que foi a segunda-feira da semana passada. Foi difícil, foi brabo. Ele chorou, ficou triste, falou que ia sentir muito a nossa falta, que sentia saudade e que pensava muito na gente, que a gente não tava lá, e chorando, e me abraçava, eu abraçava o pai, e assim, foi bem difícil. A gente conversando com ele, explicando que aquilo era um processo, uma adaptação, que era diferente da escola no Brasil, mas que ia ser muito legal, né? Todas aquelas coisas para incentivar ele para ir para a escola. Mas assim, foi bastante difícil e aos pouquinhos tem melhorado. Então, aos pouquinhos tem melhorado e eu vou mostrar depois no final o que a gente está fazendo, assim, o que a gente está usando de recurso para ajudar a melhorar a adaptação. Uma coisa que eu acho interessante falar para vocês, que foi uma dificuldade que a gente teve, foi a questão da entrada dele na escola. Então, a escola exigiu da gente o certificado de vacinação dele. O certificado que tem que ser feito pelo Medicare, né, que é o Sistema Público de Saúde australiano. E esse certificado ele tinha que ser dado pela clínica da família aqui. Então fomos até a clínica da família, nos informamos e tudo mais. A médica me informou que a enfermeira faria isso, faria todo colocar, atualizar o cartão dele de vacinação e tudo mais. Só que o que acontece? No Brasil, eu não sei quem está assistindo se já passou por isso também, ou como faz a vacinação dos filhos, né? O nosso sistema público de vacina tem vacinas diferentes do sistema particular. Então, a gente, felizmente, assim, até porque tinha convênio, então a gente nem pagava pelas vacinas do particular, a gente fez as vacinas todas no sistema privado, com exceção de de duas, né? A BCG foi feita no particular, no público, e uma das vacinas, a Penta, também foi feita no público, que eu não tinha no particular. Então, assim, a caderneta de vacinação do Juliano é extremamente confusa. E eu não sei se vocês no Brasil, assim, se alguém já olhou, assim, se tem dificuldade. E eu sou médica, então, assim, até pra mim foi difícil, porque as vacinas, os nomes que tem das vacinas no cartão de vacinação são diferentes das vacinas que ele realmente tomou, porque tem formulações diferentes e vacinas que não existem no público e só tem no particular. E a caderneta de vacinação do Brasil é feita, pensada no público, que tá certo, né? Só que a gente fez as vacinas no particular. Então ficou uma coisa extremamente confusa. E eu tive que traduzir com a enfermeira todas as vacinas que foram feitas e fui explicando vacina por vacina para ela, até a gente conseguir entender e ela conseguir ver se estava tudo certinho. E ao mesmo tempo ela me inquiria, né? Ela me perguntava de uma forma assim, a não me induzir que eu tinha dado mais vacinação. Ela, então foi só uma dose dessa. E ficava quieta. Ela falava, não, deveriam ser 3. Ela não falava alguma coisa desse tipo pra sugerir, entendeu? Então ela ficou com bastante cuidado ali e eu com bastante cuidado para checar vacina por vacina. Chequei tudo, conversei com algumas amigas minhas pediatras para poder me dar uma ajuda, né? Ver se estava tudo certinho e graças a Deus a caderneta dele estava toda de acordo. Porque se a gente tivesse feito as vacinas no público no Brasil, faltariam várias vacinas aqui. Inclusive a da meningite, que no Brasil não é feita no sistema público, é só no particular, e aqui é feita no público. Então, assim, felizmente ele não precisou tomar mais nenhuma vacina. Na verdade, ele tomou só a da gripe, né? Porque é anual, né? Assim como no Brasil também tem de campanha. Ele não tinha tomado ainda da campanha desse ano no Brasil e tomou aqui. Então, ele só precisou tomar uma vacina que foi a da gripe. Mas foi, luta para poder conseguir achar tudo. E depois a enfermeira colocou tudo no sistema. E aí lançou pra gente o certificado internacional de vacinação dele, dizendo que ele tinha realmente tomado
todas as vacinas e que estava tudo certinho, e aí sim ele pôde começar na escola. Então a gente passou por essa dificuldade técnica, né, vamos dizer assim, e agora a gente está passando por esse processo da adaptação. Então, assim, as professoras na escola não são, tem backgrounds diferentes, né, que é muito comum aqui na Austrália. Então, tem uma professora que tem origem chinesa, tem outra professora que tem origem filipina, alguns australianos, os coleguinhas, muitos são australianos, outros são filhos de chineses, mas né, já falam inglês. Então ele, no presente momento, ele é a única criança que ainda não fala inglês fluentemente, né? Então isso tem sido uma dificuldade para ele, sim. Mas ele, do ponto de vista do inglês, ele não reclama muito. Ele reclama um pouco, que às vezes ele não entende o que a professora fala, mas as professoras têm se esforçado para entender o que ele fala, e ele também sempre pergunta pra gente. Então assim, mamãe, como é que eu falo caminhão em inglês? Caminhão que cospe gelo. Aí ele quer falar, chegar lá e falar que o caminhão que cospe gelo em inglês. Então ele já vai falando algumas coisas com a professora, ele tá sempre perguntando pra gente como fala isso em inglês. Então ele tá interessado na língua, isso é muito bom, porque poderia acontecer dele nem querer falar ou ficar meio assim, né, afastado da língua, mais assustado, mas não, ele está interessado, mas de fato ele ainda não está falando, a gente vê que ele já está compreendendo. O coordenador da escola orientou a gente a ter um momento do dia para conversar com ele em inglês, em casa, né, e a gente tem tentado fazer isso. Então, às vezes no jantar ou numa hora de brincadeira, a gente começa a conversar entre eu e o Jonas em inglês e perguntando as coisas para ele em inglês também. A gente vê que ele já tá entendendo assim as perguntas, tem coisa que a gente pergunta para ele em inglês e ele responde certo em português. Então, assim, ele já tá entendendo, mas ele ainda não consegue falar. Que, pelo que a gente tem lido e pesquisado, faz parte, né, do processo desse bilinguismo, né? Porque o que a gente quer é que ele seja bilíngue, né? Então, que ele consiga ter fluência no português e fluência no inglês. Então, assim, tem sido realmente um processo, mas que ele tá bastante interessado. E uma coisa interessante que eles fizeram na escola, eles fizeram um quadrinho com algumas frases curtas em português e o translate, né, a tradução para o inglês. E aí colocaram, então assim, eles falam as frasezinhas com ele e também ensinam para as outras crianças um pouquinho das palavras, né? Coisas bem fáceis, comida, mamãe tá trabalhando, papai tá trabalhando. Então assim, coisas bem simples assim, mas tem esse quadrinho que eu achei bem interessante, assim, eu fiquei feliz. Quando eu olhei, eu falei, ai, que bonitinho. Mãe, né, boba, eu fiquei assim, ai, que coisa mais fofa, que bom que eles estão se preocupando. Então, assim, eu tô feliz, eu acho que o ambiente da escola é um ambiente legal, a gente tá confiante no sistema deles, né, nos professores, até o momento, né, vamos ver como é que vai ser. E ele parece se sentir bem confortável na escola, mas ele continua se queixando um pouco de ficar na escola. Aí ontem a gente conversou com ele, é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, o recurso que a gente criou. Ontem o Jonas comprou uma cartolina, comprou papéis e a gente conversou com ele que a gente ia fazer o quadro da coragem para ele. Então, cada dia que ele fosse para a escola, mesmo que ele conversasse, a gente falou, você pode falar que você tá triste, que você vai sentir saudade, mas tenta segurar a onda para não chorar, para entrar na escola feliz, para dar bom dia, para falar good morning, e não entrar na escola chorando. E cada dia que você conseguir fazer isso, a gente vai te dar uma estrelinha da bravura. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente fez aqui com ele até, a gente botou ele pra participar, a gente fez as estrelinhas e coloriu com ele. E aí cada dia que ele conseguir entrar na escola sem chorar, ele vai ganhar uma estrelinha aqui no quadrinho. Então assim, a gente já fez o quadrinho hoje. E hoje ele conseguiu, né, ficar sem chorar. Então hoje vai ser o primeiro dia que ele vai ganhar uma estrelinha. E a gente espera que com isso ajude. E assim, e no final tem recompensa, né? Porque terminou o quadrinho, ele completando todo o quadrinho, a gente vai levar ele na loja de brinquedo e vai dar um presente pra ele. Porque ele conseguiu, né, vencer o desafio e tudo mais. Aí ontem ele falou isso. Ele, mamãe, mas eu já venci o desafio. Eu falei, sim, meu filho, você tá vencendo o desafio de ir pra escola, de ficar sem a gente. Mas você vai ter que fazer isso durante, né, um mês. E aí a gente vai te dar o presente. Então, assim, a gente usou esse recurso.
E eu espero que funcione, né? Então, assim, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o joinha. Eu vou deixar os links aqui importantes, relevantes, referentes à educação aqui na Austrália e como procurar escola, childcare, esse KU, né, que é preschool, e o ranking também das melhores escolas aqui da Austrália. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Tá? E deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia, se vocês já conhecem alguém que fizeram isso, que problemas que vocês já tiveram com a adaptação, ou seja em outro país, ou aqui na Austrália, ou mesmo no Brasil, que eu acho que também acontece de ter problema, não é porque a criança vai falar em português que não vai ter problema na adaptação da escola, né? Então, assim, eu acho que é um processo, né? Adaptação é um processo. Então deixem aí nos comentários que vai ser legal compartilhar essa experiência, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Beijo!